Olá, meu nome é Mariana Guedes, sou médica veterinária, estou aqui com a doutora Malê e a gente está conversando um pouco sobre as zoonoses e sobre formas de prevenir, essas doenças. Então, Malê, no nosso último episódio você contou um pouco para a gente o que é, zoonose, quais são as principais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a giardiose canina, por que ela preocupa tanto quem tem cães. É muito importante a gente falar a respeito de giardiose, A giardiose ela acaba sendo muito desmerecida porque é uma doença parasitária com mortalidade muito baixa, Então, poucos indivíduos infectados vão morrer por conta da infecção e da doença. E a gente também, a maior parte dos indivíduos que tem contato com a gente não desenvolve manifestações clínicas. Esse é um primeiro ponto muito importante. No mundo, a gente tem 40% pelo menos dos indivíduos infectados com giardia nesse momento que não sabem que estão infectados porque não tem manifestação clínica alguma. Mas, se eles entram em contato com outros indivíduos, que são indivíduos também suscetíveis à infecção, que se infectem, mas que não tenham a mesma habilidade imunológica, alguns indivíduos podem desenvolver doença importante que, dependendo do status imune e da idade desse indivíduo, pode cursar em mortalidade. O que a giardia faz? A giardia é um protozoário que vai se fixar no intestino e vai causar um quadro de diarreia. Pessoal, e é aquela diarreia. Sabe a velocidade da luz? Pois é, maior do que a velocidade que você tem para conseguir apertar o interruptor e acender a luz do banheiro. Maior do que a velocidade do seu pensamento. Veio o impulso, é uma diarreia em grande volume, uma diarreia com alterações absortivas importantes, então o indivíduo fica fraco bem rapidamente, vários episódios por dia. Quando o cão ele tem giardiose, o primeiro ponto importante é que esse cão ele fica muito doente, ele desidrata, ele pode desenvolver inflamações intestinais secundárias, ele pode desenvolver diarreia crônica a partir dela, pode ter vários desdobramentos. E nem sempre o tratamento é tão fácil. Por quê? Quando o indivíduo tem diarreia, a quantidade de elementos infectivos que ele elimina com as fezes para o ambiente e contamina, suja aquele ambiente com esse agente infeccioso é muito grande. Então, todo mundo que convive com esse cão no mesmo ambiente, vamos pensar em outros cães e outros gatos, podem ser facilmente infectados, porque o ambiente está muito contaminado. E eles andam muito próximos aí, com o focinho muito próximo ao chão. Lambem as patinhas, inclusive. Cheiram normalmente a região anal uns dos outros para se reconhecerem e muitas vezes até experimentam para entender de quem que se trata ali. Agora nós temos um outro problema. A gente tem o pai ou a mãe desse cão, o pai ou a mãe desse pet, o responsável por esse pet, que vai limpar o ambiente, que vai tentar limpar o pet e muitas vezes pode haver uma contaminação com sujidades das mãos, essas mãos sendo levadas à boca e também proporcionando a infecção do indivíduo humano. Lembrando que esses indivíduos, eles agora sentam com a gente no sofá, dormem com a gente na mesma cama, Então a gente precisa lembrar que a gente pode ter uma comunicação entre diferentes indivíduos no mesmo ambiente e não só o indivíduo fica doente, como ele proporciona a transmissão para outros e proporciona a doença de outros indivíduos também. Muito problema a gente vai ter para as crianças, para o indivíduo mais idoso, que são indivíduos que quando tem diarreia podem ter desdobramentos bem ruins. A morte por desidratação é uma verdade nessas duas fases de vida do humano. E a gente vai lembrar que também outros indivíduos imunossuprimidos podem ter doença grave aí dentro de casa. E a contaminação ambiental, pessoal, é muito difícil de resolver, porque tem que tirar tudo todo dia, lavar com água e sabão todo dia, desinfetar muito bem todo dia e mesmo assim a gente tem o risco de ter sobrado coisa no ambiente, favorecendo a reinfecção dos indivíduos e quadros que às vezes fiquem crônicos com difícil tratamento. Perfeito, Malê. Muito obrigada. Fiquem ligados para o nosso próximo bate-papo.